Agora que já temos o RStudio e o MySQL instalados, vamos aprender nesse tutorial a estabelecer uma conexão entre esses dois programas, de modo que poderemos, a partir do R, obter uma tabela contida em um banco de dados do MySQL, ou apenas parte dela, além de modificar essas tabelas ou ainda qualquer outra operação que poderemos fazer diretamente do MySQL. Isso nos permitirá, por exemplo, a manipular matematicamente essas tabelas como matrizes, ou também a aplicar métodos estatísticos ou de aprendizagem computacional aos dados ali contidos. Então, vamos lá. Vamos então começar mostrando um exemplo de um banco de dados armazenado dentro do meu MySQL. Aqui no Workbench, nós vamos clicar nessa conexão de usuário e esse esquema é onde fica hospedado o banco de dados ou os bancos de dados. Nesse caso, existe apenas um, que eu chamei de Database IA. Dentro dele existem várias tabelas, como, por exemplo, essa tabela série A. Após conectarmos o R ao MySQL, é essa tabela que servirá de exemplo para as nossas queries. Aí está, então, a tabela série A. Nós temos aí quase todos os jogadores do Campeonato Brasileiro da Série A em determinado ano. No caso é 2019. Todos eles são ou titulares ou jogadores que entram frequentemente nos jogos. Nas colunas, nós temos as variáveis, que são eventos de jogo, como, por exemplo, chutes a gol, ou carrinhos ou cartão amarelo, e também estatísticas que são calculadas, ou métricas calculadas com base nesses eventos, como o gol esperado e a assistência esperada. Vamos então para o RStudio. Aqui no RStudio, a primeira coisa que vocês vão fazer, antes de nós estabelecermos a conexão, é instalar alguns pacotes. Esses pacotes são programas extras que a comunidade desenvolve para resolver determinados problemas. Então, vocês vão instalar esses 3 pacotes com esse comando que está aí, e o nome deles são esses: DBI, RMySQL e ODBC. Depois disso, vocês vão carregar esses pacotes através do comando library, ou da função library. Isso faz com que, em cada seção do R, esses pacotes sejam carregados e possam ser utilizados. Então, library DBI, library RMySQL e library ODBC. Depois que vocês executarem essas bibliotecas ou esses pacotes, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar uma nova conexão. Aqui no canto superior direito, nós vamos clicar em Nova Conexão, ou New Connection, e vamos procurar aqui nessa lista onde está o MySQL. Nesse caso, é esse último exemplo aqui. Nós vamos copiar essas 2 linhas e vamos colar aqui no nosso script, logo abaixo de onde nós colocamos aqui, relacionamos os pacotes. Agora nós vamos descartar esse timeout. Nós vamos apagar e vamos completar aqui com alguns outros parâmetros. O primeiro deles é o server, que no caso do MySQL será localhost, exatamente como está escrito. Em seguida, nós vamos direcionar qual o banco de dados que nós queremos conectar a ele. No caso, será o Database IA. E agora eu vou me identificar. Primeiro, com a identificação de usuário, o ID, que no meu caso aqui é o root.
e depois a password. Aqui vocês vão colocar a password de vocês entre aspas. Só que, como eu defini a minha password em um outro ambiente, eu vou colocar sem aspas mesmo, mas a de vocês tem que ser entre aspas. E por último, eu vou determinar a porta, que será 3306. E aqui não precisa estar entre aspas. Feito isso, nós vamos executar. Vamos selecionar tudo e clicar em Run. Pronto, a nossa conexão já está estabelecida. Vamos então fazer as nossas primeiras consultas ao banco de dados a partir do R. A função que utilizaremos é o dbGetQuery. O primeiro parâmetro é com, que é aquela conexão que nós estabelecemos, e vamos agora, entre aspas, escrever algumas funções nativas do SQL, como select. O asterisco significa tudo, então queremos selecionar e resgatar tudo. O from é para direcionar a partir de onde vamos selecionar os registros, que nesse caso é a partir da tabela série A. Feito isso, deixamos o cursor posicionado na mesma linha da função e clicamos em Run para executar. O resultado é esse. Toda a tabela está agora carregada para essa seção do R e pode ser trabalhada matematicamente. Embora não estejam sendo mostradas todas as linhas, ela está aí, disponível. Se nós quisermos dar uma olhada, por exemplo, no final da tabela, basta usar essa função tail. Agora vamos elaborar uma outra consulta para registros e colunas específicas da tabela série A. Vamos criar então essa variável y, vamos utilizar novamente a função dbGetQuery, a mesma conexão com, vamos novamente utilizar a função select, mas agora vamos restringir a nossa consulta a apenas 3 variáveis ou colunas, que são o nome do jogador, e aqui nós devemos prestar atenção a como está escrito a variável na tabela, no caso, com apenas a primeira letra em maiúsculo. Depois, são os gols esperados, ou XG. Novamente, devemos prestar atenção à escrita da variável. E, por último, a variável assistências esperadas, ou XA. Nós queremos extrair esses valores da tabela série A, então escrevemos from série A. E agora vamos restringir também os registros ou linhas, adicionando uma condição por meio do where, ou seja, onde a variável posição for igual a AA, ou atacante pelo lado do campo. Só para tirar dúvida, vamos dar uma olhada na tabela, quais são as nossas opções em relação à posição. Temos aí o LD, que é o lateral direito, MA, que é o meio atacante, CA, que é o centroavante, e o AA é justamente o ala atacante, ou atacante pelo lado do campo. Além disso, queremos também limitar a nossa consulta apenas àqueles jogadores classificados como positivo, ou seja, os melhores no contexto da tabela. Como nós chegamos a essa classificação de positivo ou negativo é uma outra história, que será objeto de aula específica durante o curso Citizen Data Science em Futebol. Agora vamos deixar o cursor na mesma linha e clicar em Run. Opa, Houston, we have a problem. A mensagem diz que há um erro de sintaxe, mas não é nada demais. Apenas há uma vírgula a mais entre o AA e o AND, classe. Vamos retirar essa vírgula e executar novamente. Pronto.
Agora é só digitar o nome da variável na console, no caso y, e obtemos o resultado desejado. Temos aí 17 atacantes que jogam pelo lado do campo e cujo desempenho estava entre os melhores à época, com os respectivos XG e XA. Bom, por enquanto é tudo. Nos vemos na próxima aula.